deixa o homem, pai e mãe, e une-se à sua esposa. Falei já na semana passada que nós iríamos falar sobre esse tema complexo, tema delicado, matrimônio. Jesus foi procurado por alguns fariseus, queriam pegar ele. Vamos ver o que ele fala. Se Jesus falar conforme o que ele falar, ele vai se incriminar. E a ideia era mesmo incriminar e prender Jesus antes do tempo. Qual é a vontade de Deus numa vida a dois, do homem e da mulher, no matrimônio? O que Deus pensa acerca do divórcio? E foi esta pergunta que os fariseus fizeram a Jesus. Qual é a situação de hoje? Não é diferente dos tempos bíblicos. Moisés, há 1.200 anos antes de Jesus, ou há 3.200 anos antes de hoje, já disse: olha, se o coração de vocês não aguenta, então vocês podem dar uma carta de divórcio à sua esposa, mas só o homem podia fazer isso. Só o homem. 1.200 anos antes de Jesus e 3.200 anos antes de hoje, já tínhamos o problema do divórcio. A situação não mudou. Hoje acontece o mesmo. Mas, pastor, eu sou obrigado a viver com uma pessoa que eu não gosto. Mas por que você não gosta? Onde está a dificuldade da vida matrimonial? Moisés permitiu divorciar-se da sua mulher. O homem não podia divorciar. O homem, então, se ele levantava de mau humor, ele resolvia dar carta de divórcio à esposa. Nos tempos de Moisés e até Jesus, a mulher queimava o arroz, pronto, vai embora. A mulher esquecia as chaves da casa ou dentro da casa, pronto, não te quero mais. Qualquer motivo era motivo banal para divorciar-se. Era isso que Moisés na sua lei dizia. E o povo então banalizou ainda mais, trocando de esposa a seu bel prazer. E os fariseus faziam isso. Jesus então nos repreende dizendo: o que está escrito na palavra de Deus? Então, a origem de tudo nós precisamos buscar. O que Deus pensa? Qual é a origem de tudo? Se nós olharmos para a origem, o homem foi feito por graça de Deus do barro. Deus então soprou sobre ele, ele passou a ser alma vivente, e como a Líria disse, Deus deu autoridade para o homem para dar nome a todos os animais. Mas o homem dava nome, mas não achava nenhuma companheira para ele. O homem estava triste. Mas Deus não havia terminado o seu processo criativo, porque Deus sabia que o homem ia procurar entre os animais e não ia encontrar alguém. Deus sabia que ele tinha que agir. Somente depois da criação do homem é que Deus viu que a sua obra não estava completa. Ele sabia disso. Então o homem, o Adão, cheio de autoridade, do poder, mas assim, mesmo assim não havia alguém para ele. Ele tinha um vazio dentro dele, faltava-lhe algo. Então Deus resolveu criar. E ele criou o quê? Bom, existia o Adão, Deus criou quem? O João. Deus criou o Adão e o Ivo, porque é isso que alguns estão pensando hoje. Deus foi então encontrar através dele, de Adão, uma mulher. Deus deixou Adão cair em um sono profundo, e quando Adão estava então dormindo, em sono profundo, Deus tira as suas costelas, a sua entranha, o seu centro vital, e então ele forma
a sua companheira, a mulher. Então, Adão reconhece que ali sim, essa companheira sim, era carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Essa é da minha carne. Ela é igual a mim, ela não é nem superior e nem inferior, ela é exatamente igual a mim. Então a Eva é a carne de Adão. A vida da Eva era a vida de Adão. A vida de Adão era a vida da Eva. Isso é plenitude. Deus entrega a Eva para Adão porque ela já era dele, era parte dele, era carne dele. Ambos se tornam com a bênção uma só carne. E aqui nós temos o grande mistério da vida matrimonial. O homem, diz Jesus, falando aos fariseus, o que está escrito lá? O que a Líria leu. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e une-se à sua mulher. Deixa a mulher, consequentemente, obviamente, pai e mãe, e une-se ao seu marido. Esta é a verdadeira união. Desculpem quem pensa diferente aí pelo mundo e tem, mas nenhuma união, seja ela díspare ou seja ela igual, homem com homem, mulher com mulher, vai ser matrimônio. Não, nunca, jamais. Nós não podemos comparar a união homoafetiva à união entre um homem e uma mulher. Nunca um homem com mulher e uma mulher, um homem com homem ou uma mulher com mulher se tornarão uma só carne. Eles não são uma só carne. É Adão e Eva. Adão e Adão não dá certo. Eva e Eva também não dá. Então pode ter sentimento em relações homoafetivas, pode ter respeito, pode ter até amor, mas não o amor matrimonial. Eles nunca, jamais se tornarão uma só carne. Então Deus fez homem e mulher, e aqui começa o plano de Deus. E a gente precisa entender isso. Deus vê a felicidade do homem nessa união entre homem e mulher. Mas por que muitos casais não conseguem viver isso? Não conseguem viver essa alegria, não conseguem viver essa plenitude? Por que ainda hoje o casamento é visto como uma forca? Dizem, coitado, vai se casar. E o que tem de piada sobre casamento, sobre vida matrimonial? Por que o casamento está se tornando o estereótipo de uma vida infeliz? A raiz disso talvez seja porque as pessoas estão fazendo o processo errado do casamento. Vamos ver o que Deus diz. O homem deixa pai e mãe para que se possa unir a sua esposa. Para que se possa acontecer a união é preciso de um deixar. Palavra difícil. Quem de vocês gosta de deixar? Ninguém gosta de deixar. Você vai para o trabalho e deixei a minha agenda em casa, esqueci. Você foi num atendimento bancário, alguma coisa, deixou uma nota de R$100 no balcão. Ninguém gosta de deixar. A palavra deixar é um verbo difícil. Então muitas pessoas entram no casamento e levam consigo a família. Não deixaram a família. É o sogro, é a sogra. É problemas com o cunhado. É toda semana aquela parentada toda lá influenciando. É difícil ter esse corte. Deixar pai e mãe simboliza deixar para trás toda a sua vida de solteiro, que você estava acostumado a ser e a fazer. Deixar para que possa acontecer uma união. E você precisa deixar. Se eu não deixo, e até grande parte não consegue, daí vem os problemas. Nora, sogra, e eles dão pitaco no crescimento dos filhos, dos netos, ficam brigando. O marido às vezes se preocupa com a mãe, com o pai, com os irmãos, problemas que nem são dele, porque ele não deixou. Marido e mulher vão para o casamento muitas vezes, mas continuam com as mesmas maneiras e manias de solteiro, os mesmos amigos, as mesmas atitudes.
não larga o pessoalzinho do futebol da sexta, não larga o happy hour do sábado, quer fazer exatamente o mesmo que fazia antes. Não, matrimônio é deixar, você vai se concentrar, você não pode mais ter as mesmas atitudes, a tua rotina muda, ela vai mudar. Isso vai te impedir de ser inteiro ou inteira no matrimônio. As meninas também às vezes não querem deixar a casa da mãe, são muito influenciadas pelo pai. Porque as meninas às vezes cultivam um amor meio platônico pelo pai. Ela é a figura que representa o sexo masculino. E ela gosta do pai, ela respeita o pai. Ela não deixou. É muito influenciada pela mãe. Escuta os maus conselhos da irmã mais velha, que é medonha, ou a mais nova. Não deixou, não se uniu. Deixar não é abandonar. Ah, pastor, mas então tem que abandonar. Não, não tem que abandonar. Mas é uma ruptura, é algo novo. Você vai entrar e começar uma experiência nova, e é do zero. Ninguém entra no casamento sabendo. Eu não sabia nada quando casei. E achei que não ia dar certo. Eu achei. Porque eu fui criado sozinho, filho único, cheio de manias. Eu era cheio de manias. Muitas delas a Marilene tirou, soube tirar. Porque ela não era filha única. Ela sabia dividir com as irmãs. Eu não sabia dividir nada. Aí imagina alguém mexendo no meu controle, na minha geladeira, no meu ar, no meu carro. Mas não foi difícil. Porque quando a gente aceita o outro, a gente aceita seus conselhos. Começar uma experiência do zero, isso é fundamental. Infelizmente muitos não conseguem. E aqui diz Jesus, aqueles que fazem isso se unem. E o que Deus uniu, o homem não separa. Quando você está disposto a deixar e se unir, aí Deus uniu. Mas quando você não está disposto a deixar para se unir, não é Deus que une. Será que no seu casamento você está realmente unido? Será que Deus uniu realmente a sua vida matrimonial? O que significa unir-se a Deus? Será que unir-se a Deus é casar na igreja? Ontem nós tivemos um casamento aqui. Ontem nós tivemos uma bênção matrimonial. Casar na igreja, será que é o significado de que Deus realmente uniu? Não, muitas vezes não. Na minha vida ministerial, nos 25 anos que completa daqui 2 meses, foram muitos os casamentos. Mas muitos deles acabaram, porque eles não estavam preparados. E eles não queriam nem aceitar a admoestação, não queriam nem fazer um treinamento, não tinham tempo nem para ouvir o que Deus espera deles. Muitos foram feitos de maneira rápida, equivocada. Deus não uniu. Muitas vezes faltou elementos para unir, faltou maturidade, eram muito novos, faltou compromisso, faltou o deixar, faltou abandonar seus velhos costumes, seus velhos hábitos, e faltou se entregar, ter consciência. E muitas vezes eu disse comigo mesmo, até comentei com a Marilene, não vai dar certo, não vai dar, e não deu. Na maioria dos casos, quando a gente via de antemão, 90% a gente acerta. Isso acontece com os pais, com os filhos, o namoro dos filhos. Pai e mãe sentem, não vai dar. Não é para ele, não é para ela. Às vezes pode se enganar, mas na maioria das vezes, pais, vocês vão acertar. Vocês conhecem seu filho, a sua filha. Então, gente, eu preciso ouvir o conselho de Deus. Quando Deus une o homem e a mulher, eles se tornam uma só carne. E o que é uma só carne no corpo? O nosso corpo se torna uma só carne. Ou seja, se o meu pé machucar, todo o corpo vai sentir. Se eu sentir fome no estômago, todo o corpo vai sentir. A minha dor é a dor dela é a minha dor. Nós somos uma só carne.
Agora, quando você começa a se tornar insensível para as necessidades do outro ou da outra, alerte-se. Você é uma só carne. Existe aqui uma sintonia, uma harmonia para que eu possa ser. Assim, para que o casal seja aquilo que Deus pensa, é preciso se tornar uma só carne, com o outro, unido. A dor do outro é a minha dor, a alegria do outro é a minha alegria. Eu compartilho alegrias, eu compartilho tristezas. Aliás, foi ontem, na alegria e na tristeza, na dor e no sofrimento. Isso é matrimônio. O meu querer será o querer dela, o querer dela também tem que ser o meu querer. Pode não ser, mas eu vou ceder, para que em outro querer ela possa ceder também. Existe na vida matrimonial uma negociação saudável. O mundo é uma negociação. E existe a política no casamento. Então, quando Deus une, Ele faz essa graça e o casal se torna uma só carne. A gente vê, então, muitos casais com problemas. Será que Deus não uniu? Não. E muitas vezes foram eles que se uniram. A decisão precisa ser bem pensada. Então não tem condições de uma relação que não foi pensada, que não foi planejada ir para frente. Quando eu vivo uma só carne, eu vivo feliz de corpo inteiro, eu estou feliz, eu faço o meu cônjuge feliz. Assim, quando o outro busca e encontra a felicidade, eu fico feliz também. Então a dificuldade hoje é que muitas pessoas não buscam a felicidade um do outro, cada um quer a sua, cada um é egoísta. Pastor, mas quando o amor acabou, eu não tenho mais vontade, eu não gosto mais, eu não quero, eu sinto repulsa em estar perto daquela pessoa. Mas foi a pessoa que você escolheu. Agora você é obrigado a conviver com uma pessoa assim? Por que o amor acabou? Não sei, pastor, é a rotina. A rotina é sempre fazendo a mesma coisa. Essa é a desculpa que a gente ouve. É sempre fazendo a mesma coisa é uma rotina. Gente, a nossa vida é uma rotina. Eu disse que daqui a 2 meses são 25 anos de ministério. Eu estou há 25 anos vindo pelo corredor, fazendo a invocação, sentando lá no teclado, tocando os mesmos hinos, mas eu não sinto rotina nisso, eu sinto alegria. Eu 25 anos fazendo a mesma coisa, eu sei que o Miro trabalha 48 anos fazendo a mesma coisa. Você sente o amargo da rotina? Não sente. Por que alguns sentem 3 ou 4 anos? É rotina. Estão entendendo? A rotina, mas eu vou dizer que não é a rotina. Foi a falta de preparo. A falta de preparo para a vida matrimonial. Vamos voltar comigo. São 25 anos. Para que eu pudesse estar aqui 25 anos depois, foi necessário 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de preparo. O Marcelo foi para o seminário de novo essa semana, já está no 3º ano, e tem mais 3. São 6 anos de preparo para a gente enfrentar essa rotina. E a gente sabia que ela ia vir, mas ela não é ruim. A gente está bem preparado para ela, a gente está bem fundamentado para ela. O advogado, para poder advogar, são 5 anos de faculdade, são mais um estágio, prova da OAB, ele se torna um advogado, vai ter a mesma rotina da advocacia para o resto da vida. Por quê? Porque ele se preparou. Os professores, sei que tem muitos professores, são 5 anos de faculdade, estágio, trabalhos de conclusão, porque ele sabia que o resto da sua vida ele teria a rotina da educação, da sala de aula. É chegar, fazer a chamada, os mesmos nomes, os mesmos alunos. Mas ele reclama dessa rotina? Ele não reclama. Mas por que no casamento tem o raio da rotina? Buscar coisas novas, buscar alegrias novas. Então tem muitos casais que vão perdendo essa alegria na rotina do casamento. Eles não cuidam. Temos que aprender e ver a alegria e a segurança da rotina.
A rotina é tão boa para mim que eu não precisaria mais de liturgia nem de nada. Eu sei as sequências. Eu sei as sequências, eu sei os credos, eu sei as orações. Na instrução de confirmandos, eu sei todos os mandamentos de cor nesses 25 anos. Eu nem precisava ter mais o catecismo, ele está aqui dentro. A rotina te dá uma segurança, gente. O casamento, a rotina do casamento também te dá segurança. Você conhece o teu cônjuge pelo olho. Eu sei que na vida matrimonial, o olho comunica. Quando o casal levanta de manhã, ou quando um vem do trabalho, ele só dá uma olhadinha no olho. O olho diz se está triste, se está alegre, se está com problema, se está com dor. Por quê? Por causa da rotina. A rotina é nossa amiga. Ah, pastor, mas é a rotina. Vai fazer algo diferente então. Quebra um pouco a rotina. Sentir uma dificuldade, procura ajuda. Então tem muitos casais que vão perdendo essa alegria da rotina do casamento, não cuidam. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais os compromissos assumidos se tornam pesados. Repito, quanto mais eu me afasto de Deus, mais os compromissos assumidos se tornam pesados. E é o nosso casamento que vai nos tornando então infelizes. Porque eu me separei de Deus. Bom, pastor, mas eu já estou no segundo relacionamento, me separei e casei novamente, agora. Eu vou dizer assim, ó, não é a vontade de Deus, mas aconteceu. A vontade de Deus deve ser a nossa meta. Por isso, deixa o homem, seu pai e a sua mãe, deixa a mulher, a sua mãe e seu pai, e une-se. Esse deixar não foi bem estudado, não foi bem planejado, não teve 6 anos de faculdade. Então, o que a igreja quer diante de um relacionamento matrimonial, de um futuro casamento, é fazer um pequeno preparo. A gente já diz pequeno para não assustar. Parece uma tragédia você botar um casal hoje sentado e falar um pouco sobre casamento. É uma tragédia, eles nunca têm tempo. Engraçado que as pessoas hoje ficam 3, 4 horas no celular, olhando loja, Shopee, AliExpress, Mercado Livre, não compra nada. Mas depois não tem tempo para um cursinho ali de... Já notaram isso? A gente não compra nada. A gente olha bastante, mas não tem tempo. O que eu tenho estudado, a pessoa diz, não tenho tempo. Meu amigo, eu tenho 24 horas por dia. Se tu não tem tempo, então tu não é desse planeta. A igreja quer sim falar com os casais, preparar os casais. Tá? Então Deus tem uma meta, e a meta é deixar para se unir. Esse deixar precisa ser preparado ao longo dos tempos. Tá? É bom que o jovem casal, o namorado, se conheça e vá construindo um novo lar. Trabalha, bom, já pense em comprar o seu terreno, já pense em construir a sua casinha, coisinha simples, mas tem o seu canto. É bom não fazer o puxadinho na casa da mãe, do pai. É bom, às vezes é necessário. E se deixar é físico, emocional, financeiro também. Se você viver no matrimônio com a mesada do seu pai, homem, ela vai te jogar na cara isso em pouco tempo. E vai te chamar de banana. Deixar emocional, físico, financeiro. Então, precisa-se tempo, preparo, conhecimento. Mas hoje em dia, o que as pessoas fazem? Se conhecem um pouco, numa noite, algumas semanas, e resolvem morar junto. E para eles isso é casamento. Será que houve um preparo suficiente? Vamos casar. E tem gente que já vem para mim assim, bem armadinha, né? É união estável, nós temos a união estável. Tá bom? A lei civil diz isso. Mas a lei de Deus, nela falta algo. Nela falta uma bênção. É bom ter esta bênção. Aí, plenamente, vocês serão uma só carne. E quando o casal se torna uma só carne, a minha carne, e eu me envolvo com ela, eu me dou a ela. Não existe rotina. É como Jesus, quando ele participou do primeiro casamento, ele transformou água em vinho, um vinho de excelente qualidade. Durante a festa, todos já tinham bebido muito. Terminou o vinho e Jesus transformou. Experimentaram, era um vinho excelente. Foram falar com o noivo, disseram, olha,
todo mundo serve primeiro o vinho bom e depois o vinho ruim. E você fez o contrário. Primeiro o vinho ruim e depois o vinho bom. Porque depois que as pessoas estão já embaladas, qualquer coisa serve. Mas esse é o grande segredo da vida matrimonial. A vida matrimonial, com Jesus, o melhor sempre está para acontecer. Com Jesus o casamento não vai morro abaixo, mas ele sobe, sobe, sobe. E ele é o prenúncio das bodas celestiais do céu. A igreja prega aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus planejou. E ela ainda prega e vai pregar enquanto ela existir. Deixar pai e mãe e unir-se. E Deus abençoará essa união. Que Deus abençoe a vida matrimonial de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé.